A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós queremos falar algo a respeito de um momento especial para cada um de nós. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias. O texto que nós leremos encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho João, segundo João, capítulo 15. Leremos do versículo 10 até o versículo de número 12 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Palavras de salvação. Amém? O tema para a nossa reflexão nessa noite, irmãos, é sob ou debaixo da tua palavra me alegrarei. Sob a tua palavra me alegrarei. A pergunta retórica para cada um de nós na caminhada cristã é exatamente o que o texto está nos chamando a atenção. O que pode dar alegria a um cristão? O Salmo 51, versículo 12, 51, versículo 12, diz assim: Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Alegria da salvação. Esta deve ser o motivo de cada um de nós, motivo de gratidão diante do Senhor. Queridos, talvez a gente imagine a alegria como sendo uma opção. Eu tenho a opção de ser alegre. Talvez você pense assim, como muitas vezes nós pensamos, achamos, mas eu quero dizer para você, nesta noite, que a alegria não é somente uma opção da vida, mas a alegria, ela é uma ordem de Deus para o seu povo. O mandamento da alegria está espalhado em toda a Sagrada Escritura, em toda a Bíblia. Nós podemos, então, quando nós fazemos as divisões da Bíblia, a Bíblia tem as suas divisões muito bem claras, nós podemos aí utilizar dessas divisões, seja ela a lei, os salmos, os profetas, os evangelhos, as epístolas. Nós podemos dizer que em todas essas divisões que estão na Bíblia, nós conseguimos ver o mandamento da alegria, porque esse mandamento está espalhado em toda a Bíblia, de capa a capa. Não há como nós não vermos isso. Como já disse, é uma ordem. E Deus não permitiu que ninguém ficasse de fora dessa ordem. Alegrar-se perante o Senhor teu Deus é uma afirmação, uma determinação para que nós possamos ter essa alegria constante. Isso é para você. Isso é para toda a sua casa. Isso é para toda a sua vizinhança. Isso é para toda a nossa cidade. É para o nosso país, para o nosso mundo. Todos sentindo uma alegria diferente. Não é a alegria do carnaval, não é a alegria das festas que estão por aí, mas é sim a alegria do Espírito Santo de Deus movendo nos nossos corações e na nossa vida. Irmãos, todo aquele que começa a caminhar com o Senhor Jesus entende
compreende que é possível se alegrar mesmo quando as coisas vão de mal a pior. E a palavra de Deus nos diz, muitas vezes, afirmando este compromisso. E às vezes, nós, pela nossa fragilidade, pelas nossas dificuldades, nós podemos até dizer, eu não tenho motivo para me alegrar. Talvez você esteja nessa condição, talvez você esteja pensando disso. Eu não tenho motivo nenhum para me alegrar. Mas eu quero te dizer nesta noite, talvez realmente seja uma grande verdade na sua vida. Você não tem motivo para se alegrar. Parece que tudo está um caos. Tudo está de mal a pior. Mas eu quero dizer, se você é servo do Senhor, se você entende o que nós afirmamos há pouco, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, se esta é a tua palavra, eu quero dizer exatamente que você tem um motivo, e esse motivo é para obedecer ao Senhor. Porque se o Senhor determinou, se a ordem dele é para que nós sejamos alegres, se ele se esforçou para que isso acontecesse na nossa vida, porque senão nós estaríamos chorando até hoje as duras penas, o peso e o preço do pecado. Por isso, você pode dizer isso. Talvez eu não tenha motivos para estar alegre ou para me alegrar, mas eu tenho com certeza um motivo para obedecer a Deus. Não vou me alegrar pelas circunstâncias que eu estou vivendo, mas eu vou me alegrar em obediência ao Senhor, em obediência a Deus. É uma ordem do Senhor. Salmo 32, no verso 11, diz assim, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos. E não para, e diz, e exultai, todos vós que sois retos de coração. Olha só como na expressão do salmista, ele bate na tecla, e eu podia dizer de forma redundante 3 vezes. Ele diz, alegrar-se, ele diz, regozijai, e ele disse também, exultai. É como a gente fala assim, ó, seja alegre, se alegrando com alegria. Né? Olha só. Assim é o nosso Deus, para que a gente possa entender. Alegrar é uma ordem, regozijar é outra, e exultar é outra. Então, podemos perceber aqui 3 degraus no mesmo versículo. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Queridos, à medida que nós manifestamos a alegria do Senhor, essa alegria, ela independe das circunstâncias. E aí nós vamos subindo de degrau. O regozijo, a alegria é, muitas vezes, uma paz no coração. Mas é no regozijo que entendemos que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Quando sabemos que Deus está no trono, que Ele nunca está ausente, regozijamos, exultamos, porque podemos contar sempre com Ele, todos os dias das nossas vidas. Se nós não conhecemos uma pessoa que não para de trabalhar, eu quero te apresentar. Talvez você possa não conhecer, porque o Senhor trabalha em tempo integral. Ele não descansa, Ele não vacila, Ele não cochila, como diz a palavra de Deus. Exultar significa quebrar as barreiras, até mesmo das limitações físicas. Então, temos que nos alegrar. Depois, regozijarmos. E por último, pularmos de alegria. Porque disse aos irmãos que o meu coração está alegre por causa das crianças, porque é ser criança na presença do Senhor. Barbudo, de bigode, cavanhaque, sem barba, cabeça branca, não importa, é pularmos de alegria na presença do Senhor.
Há cânticos que nos exortam a essa condição de pularmos, cantarmos, extrapolar a alegria. Olha o que o profeta Zacarias fala, lá no capítulo 9, no versículo 9. Ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Queridos, depois dessa profecia, houve um período de aproximadamente 400 anos até que se cumpriu esta revelação a respeito do Messias, a respeito do Cristo, que haveria de vir e salvar o povo. Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, sendo ovacionado pelo povo como sendo o Evangelho. Eu gosto de reforçar isso lá na igreja e vou reforçar aqui com os irmãos. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, Evangelho, gravem isso no seu coração e na sua mente. Evangelho tem nome. Evangelho tem nome. E o nome é Jesus. Quando alguém te perguntar, você é evangélico? Você vai falar, sim, sou de Jesus. Porque Jesus é o Evangelho. Sem Jesus não existe Evangelho. Porque ele é as boas novas. Por isso, ele foi ovacionado quando ele entrou montado naquele jumentinho lá em Jerusalém. Porque ele era o Evangelho. Ele era as boas novas da salvação. Cumprindo-se ali, naquele momento, a promessa de Deus feita ao povo pela boca dos profetas. E do profeta em especial que nós lemos nesta noite. Por isso, irmãos e irmãs, respondendo e tentando correlacionar a pergunta feita, o que dá alegria a um cristão? É uma resposta simples, talvez redundante, talvez igual ao salmista, talvez igual a muitos versículos da Bíblia que nós temos. O que dá alegria a um cristão é Cristo, é o Evangelho. Deus, queridos, quer que levemos uma vida cheia de alegria. Jesus disse aos seus apóstolos, no texto que nós lemos nesta noite, estas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Quando nós nos alegramos nessas coisas por nós mesmos, sempre faltará alguma coisa. Mas quando a sua alegria está no Senhor, disse o próprio Cristo, ela será completa. Por isso que nas fraquezas nós falamos, a alegria do Senhor é a nossa. Por isso que na tristeza, a alegria do Senhor é a nossa alegria, né? E assim, sucessivamente, caminhamos desta forma. João 16, 24 diz, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A alegria do Senhor está intimamente relacionado com a palavra de carisma. Fazer algo agradável ou agradável para alguém. Fazer um favor, gratificar, conceder perdão, perdoar, conforme 2 Coríntios 2, 7. Pense, irmãos e irmãs, na alegria como sendo uma resposta feliz à graça que recebemos de Deus e que cantamos nesta noite. Tremenda graça. Logo participaremos de um dos sacramentos cuja a expressão maior está em entendermos que o pão, o cálice, representa a graça visível de Deus para nós. Deus nos conhece tanto que Ele sabe
que muitas vezes a gente precisa ver alguma coisa. A gente precisa tocar. A igreja, os irmãos e irmãs precisam disso. E Deus nos deu. Deus nos deu a Santa Ceia, que representa, simboliza o corpo, o sacrifício de Cristo. Quando nós vamos ao batismo, nós temos a representação também deste momento. Nós vemos a água, nós vemos a pessoa, nós vemos o pastor levando aquele que está se colocando diante de Deus, dizendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Nós vemos a água sendo colocada, ou não vemos? Nós não tocamos no pão e no cálice no momento da Santa Ceia, nós não vemos aqui e participamos. Mas qual é o nosso entendimento disso? Qual é o nosso entendimento de todas essas coisas? Que nos dá alegria, é que tudo isso, por sermos presbiterianos, entendemos assim. Isso significa o quê? Presença real de Cristo. Se Cristo é presente na sua vida, tomar a Santa Ceia é alegria. O batismo é alegria. As lutas, conhecer a palavra, entender que nós não estamos sozinhos, porque é promessa. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias, não importa as circunstâncias. Ele não falou, olha, quando você estiver passando por um mau bocado, eu vou deixar você se arrebentar. Quando você fizer coisa errada, ele não disse isso, ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa. Assim como Deus prometeu pela boca do profeta, olha, vai entrar no jumentinho aquele que vai salvar, que será a nossa alegria. Feliz a graça que recebemos de Deus. E a graça é graça. A irmã, falando no louvor, é algo que nós recebemos e que nós não merecemos. Nós não fizemos nada, absolutamente nada. Mas Deus quis nos dar. Ele nos deu essa graça, a salvação em Cristo Jesus. O que dá alegria a um cristão é pregar a Cristo. Paulo se alegrou quando Cristo foi pregado ou proclamado. Filipenses 1:18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E podemos colocar a palavra me alegro e sempre me alegrarei, como nós cantamos também nessa noite. Me alegrarei sempre. Isso é a palavra de Deus, repetido naquilo que nós, no nosso momento com Deus, nossa intimidade com Deus, o nosso culto com Deus, nós fazemos constantemente. Lucas 2:10 diz, trago-vos notícias de grande... Alguém lembra? Lucas 2:10, trago-vos notícias de grande alegria. Trago-vos notícias de grande alegria. E os apóstolos se alegraram. Nós veremos isso em Atos 5:4. Paulo e Silas, na prisão, estavam presos num cárcere, acorrentados, as costas marcadas pelas chicotadas, e perto da meia-noite, em vez de ficarem tristes, lamentando, resmungando, questionando, brigando com Deus, eles estavam se alegrando. A palavra diz, está alguém alegre? Cante louvores. Eles estavam alegres, a despeito de tudo, estavam cantando e adorando ao Senhor. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue entender essa cena? O significado deste momento? Enquanto adoravam o Senhor, houve um terremoto. As portas se abriram, as cadeias se romperam. Alegramo-nos não quando as circunstâncias são mudadas, mas quando nos alegramos, as circunstâncias mudam.
Lucas 10, 20 diz que os nossos nomes estão escritos aonde? Nos céus, no livro da vida. Por isso, alegrem-se no Senhor. Todo aquele que tem um coração verdadeiramente convertido, não convencido, todos esses devem se alegrar, devem receber o Evangelho como essa marca de alegria, como algo que não vai fugir de cada um de nós. Lembramos também de Filipe em Samaria, Atos 8, de 4 a 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Pregação de Filipe ao eunuco, 38 e 39. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria e radiante. Alguns que encontraram verdadeira alegria. A conversão do carcereiro e todos de sua casa. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Queridos, é maravilhoso essa palavra. É que, muitas vezes, nós estamos tão ensoberbecidos no mundo, mergulhados, que a gente não consegue ver, às vezes, estas coisas. Parece que tudo é tristeza, parece que nada nos alegra. Passamos de pessoas que deveriam ser motivadoras por pessoas resmungadoras. Crentes fiéis na casa do Senhor, ali, todo domingo, escola bíblica dominical, mas parece que é por um momento, relapso da vida. Quando sai, parece que aqui está falando de casa, toda a casa, todo lugar, falando de carruagem, estava no caminho. Ou seja, quando nós vemos, diz assim, nós temos que estar alegre, independente do local, da circunstância, em todos os lugares que Deus nos colocar. Porque é assim que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Para que nós possamos ser embaixadores de Cristo às pessoas. Proclamar, pregar o Evangelho. E essa deve ser a nossa maior alegria. E nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar esta missão. Porque a palavra de Deus já nos exortou, né? Se nós não falarmos, se nós não pregarmos, as pedras vão fazer. Você já imaginou, irmãos, a gente chegar na porta da igreja, a igreja falando, que é tudo pedra isso aqui, né? Aí, ó, o templo falando, tem um filme, né? A Casa Assombrada lá, que é a casa, ó, fica lá com a... Vocês já imaginaram, irmão? Que susto! As pessoas passando na frente e a porta tendo que... A pedra da frente, tudo isso que a gente está vendo, inanimado, falando, dizendo que Jesus é Senhor. O pior não vai ser ouvir isso vai dar um susto. O pior é ouvir o vizinho falar assim, você não é dessa igreja? Você nunca me falou? O que essa pedra está me falando? Vai ser um tapa com luva de pelica, não é, presbítero Marcos? Eu, como pastor, vou colher assim, vou fazer assim. Bom, eu espero não ver isso. Eu espero não passar por esse vexame. Por isso, nós temos que cumprir isso. Isso tem que ser uma coisa de alegria. E você quer ver só como é interessante? O que te contagia? Alguém que chega, talvez, quem sabe, ou alguém que está alegre,
está assim, sabe, contente, falando, sorrindo, sabe, o sorriso aqui, nunca fica olhando, se apegando nas coisas que não agradam, mas está sempre esboçando a alegria do Senhor, fortalecendo outros. Porque, olha, nós não pregamos para nós mesmos, nós pregamos para o outro, para o próximo. Com que intuito? Com que objetivo? Com que propósito? Se não o reino celestial, se não agora, porque o texto diz que a nossa alegria está em proclamar o Evangelho, que tem nome, é Jesus, é proclamar Jesus, é simples assim. Irmãos, nós pastores, né, seminaristas, nós aqueles que estão caminhando, nós sim, né, nos esforçamos em estudar, em fazer. Você não precisa ser um teólogo para sair falando para o seu vizinho que Jesus é Senhor e Salvador. É só você falar alegremente de quem é que te deu vida, de quem é que te tirou do lamaçal do pecado, de quem é que te deu a certeza e a convicção de que você vai viver e vai morar na glória, no reino de Deus. É simples assim. Não precisa enfeitar o pavão, não. Deixa que os pastores fazem isso, né? Você fale do amor de Deus, fale da alegria que você tem no seu coração, de entender isso. E, olha, você vai ver como Deus vai usar a sua vida. Como as pessoas vão ser alcançadas. E eu vou dizer para vocês, olha, tira isso do coração de que você vai pregar o Evangelho para converter para a sua igreja. Porque quando você pensa assim, Deus sabe que você está indo com um propósito que talvez Ele fala, não, isso aí eu escolhi para ser meu servo ali, ó. Ser meu servo ali embaixo, ser meu servo lá na família dele, lá no interior, em outro lugar. A gente não sabe. Imagina se todos eles pregassem para que todos aqueles que a palavra de Jesus foi proclamada deveriam voltar para Jerusalém, para ficar lá no templo lá, naquela igreja, aquela placa lá. Nós não estaríamos hoje aqui. Nós íamos aceitar Jesus, pegar a nossa malinha, dar tchau para o pai, para a mãe, bora mudar para Jerusalém. Porque é só lá que vai ter salvação. É só naquela igreja, não é isso. Não foi isso que o Senhor veio para fazer, para trazer a nós. O que dá alegria ao cristão é a comunhão dos santos. É gratidão com alegria. A gratidão com alegria é vista com um tom de comunhão, de unidade. Por isso Paulo agradeceu a Deus por seus irmãos. Paulo, em várias cartas, ele diz isso, olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus por saber que a igreja está fazendo isso, eu agradeço a Deus pelo irmão tal, porque tem se empenhado, porque tem sido meu cooperador, porque tem me ajudado, ele faz isso, pela união, pela comunhão de sermos igreja. Por isso nós devemos nos alegrar com essa expectativa de estarmos com os irmãos, com os nossos irmãos. Por isso que a gente chama as pessoas que convivem a nossa comunidade de irmãos e de irmã. Porque nós somos uma família, mesmo que de pais terrenos, né, diferentes, mas nós somos uma família. O que pode dar alegria a um cristão? Alegre-se muito nele. Faça, querido, faça esse texto que nós lemos nesta noite se tornar uma realidade em sua vida. O povo de Israel esperou 400 anos para que a profecia se cumprisse. E nós não queremos esperar nem um mês, nem uma semana para que as promessas do Senhor se cumpram. Todas as promessas do Senhor têm um fim e um amém. Eu vi recentemente um vídeo e falava um pouco dessa questão. Aquele que planta mudas ou planta bambu, o bambu fica 4 anos, mais ou menos, aproximadamente, debaixo da terra e não dá nada. E quando dá um pedacinho assim de bruto. 4 anos.
e depois eles fazem a poda, e aí, naquele ano, o 5º ano, cresce um bambu de 27 metros. Aleluia, né? O bambu cresceu só um ano, irmãos? Foi só um ano que o bambu cresceu? Essa era a mensagem. A gente vai dizer, olha, puxa, plantei, ficou 4 anos, o bambu cresceu em um ano. Não. O bambu cresceu 5 anos, porque os outros 4, embaixo da terra, ele está estruturando, enraizando, fortalecendo, para suportar os 27 metros que aquele bambu ia. Deus é assim conosco também. Talvez você esteja aí pedindo algo a Deus, talvez você esteja lutando com algo aí com Deus. E Deus está assim, criando raízes, te estruturando, né? Fazendo com que você consiga compreender o agir dele, para que no tempo dele você possa ver que a promessa aconteceu. 400 anos o povo esperou para que o Messias viesse. Por isso, Deus sempre tem, né, um fim e um amém para cada um de nós. E muitas vezes, irmão, nós queremos que a promessa se cumpra imediatamente. Mas não é assim. É preciso entender que Deus não existe para cumprir os nossos desejos, para cumprir as nossas vontades. Temos sim sonhos, temos sim desejos, sabe, irmãos? E isso é algo próprio de nós, de cada um de nós, é legítimo, é verdadeiro. Nós temos que ter, quem não sonha, está morto. Nós precisamos ser assim, mas nós precisamos entender. Precisamos entender esse processo na nossa vida. E quando nós entendemos, tudo vai ser muito melhor. Muitos irmãos já me cumprimentaram e sabem que uma expressão que eu uso e uso muito e gosto de usar, espero morrer usando. Quando eu, tudo bem, pastor, como o senhor está? Falou, estou melhor do que mereço. Talvez estão vendo o que está aqui apenas, mas a estrutura, a raiz, o enraizamento de Deus, que nós e muitos não estão vendo, é o que me proporciona isso. E verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente, sendo fiel a Deus, às vezes me questiono, tamanha a bondade de Deus comigo, eu não merecendo nada disso. Eu já escrevi na minha outra Bíblia, em prantos, em choros, na madrugada, com Deus, sabe? Chorando e Deus ali, na célula de oração do nosso presbitério, na torre de oração, era 1h da manhã, 1 e pouco, chorando, sabe, Marcos? Junto com um casal muito querido dessa igreja, nosso irmão Moisés e a Leila, nós temos o mesmo horário, que hoje moram no interior, né? E ali, eu ali clamando com Deus, falando com Deus, eu escrevi. Oh Deus, me ajuda, ajuda esse teu servo, que é um miserável. Eu sou um servo inútil. Claro, né? Não usando no sentido pejorativo ao extremo dessa palavra. Mas o que Deus fez por mim, eu jamais vou conseguir retribuir. Ainda que eu me dedique a vida inteira, o que é isso? Diante da alegria de saber que Ele morreu, que Ele me deu para me dar a vida eterna. Me deu tudo isso. Isso é algo maravilhoso. Por isso, queridos, nós precisamos entregar a Ele tudo o que nós ansiamos e aguardar. Pois somente o Senhor sabe a hora exata do cumprimento de tudo aquilo que Ele reservou para cada um de nós. Alegre-se, alegre-se e espere em Deus. Não permita de maneira nenhuma que você, mesmo por uma ansiedade, por uma falta de paciência, por uma fragilidade, por talvez uns gigantes que estão ali do outro lado do rio, você mesmo anule aquilo que Deus tem como promessa do Senhor em sua vida. Mas lembre-se das promessas de Deus para cada um de nós. As promessas dele, nós devemos lembrar com alegria. E assim, nós possamos realmente vivenciar as promessas do Senhor, a cada dia sendo
deliberadas, derramadas sobre cada um de nós. A alegria é um elemento fundamental para o reino de Deus e no reino de Deus. A alegria alivia o fardo das provações da vida. Romanos 14, 17, você vai ver que é o elemento fundamental no reino. 1 Pedro 5, 6 e 9, depois os irmãos leiam, vocês vão ver que a alegria alivia o fardo, o peso do fardo. Jesus e os apóstolos nos deram palavras pelas quais a nossa alegria pode ser completa. Vou repetir aos irmãos as palavras cravadas no nosso texto nesta noite. O que o Senhor nos disse pela sua palavra. Estas coisas vos tenho falado. E eu sei que Deus tem falado nesse lugar para esta igreja. Porque tem um servo do Senhor aqui, tem servos do Senhor aqui, e que prega a palavra, não prega ele mesmo. E o Senhor diz, olha, estas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Queridos irmãos e irmãs, sob a palavra de Cristo me alegrarei. Sob a palavra de salvação me alegrarei. Lembre-se disso. Evangelho tem nome, e o nome é Jesus. Amém? Deus nos abençoe para a honra e glória do Senhor.